Na mente de uma criança, o que poderia ser mais real do que os sonhos, os pesadelos ou as lembranças de uma vida anterior? Uma história verdadeira e desconcertante que desafia a lógica e a compreensão humana, onde uma criança afirma ter vivido uma vida passada e morrido nela. Este é o caso de James Leininger, a criança que lembrou da própria morte, um relato que desafia as fronteiras da realidade. Prepare-se para embarcar em um mistério que atravessa o tempo. James Leininger nasceu em 1998, em Lafayette, Louisiana, uma cidade calma, longe do turbilhão das grandes guerras e tragédias. No entanto, desde muito cedo, algo estranho começou a acontecer. Aos 2 anos, James começou a ter pesadelos recorrentes, mas não eram pesadelos comuns. Ele gritava em pânico durante a noite, acordando e dizendo palavras que ninguém na sua casa poderia entender. O avião, o avião, o avião. Ele repetia sem parar. Mas o mais estranho, ele nunca tinha sido exposto a nenhum tipo de informação sobre aviação ou guerra. Conforme os pesadelos se tornavam mais frequentes, algo mais começou a surgir. James começou a contar histórias detalhadas sobre aviões e batalhas aéreas, algo que parecia não fazer sentido para uma criança de sua idade. Ele falava de um avião, um Corsair, e descrevia seu piloto. Mas, como uma criança de 2 anos poderia saber tantos detalhes técnicos sobre a Segunda Guerra Mundial? Ele dizia: Eu pilotava um Corsair. Eu estava voando em uma batalha e meu avião foi atingido. Palavras que pareciam surrealistas para os pais de James, mas que estavam prestes a se tornar ainda mais desconcertantes. Mas o mistério não parou por aí. Os pais de James, perplexos com as afirmações do filho, começaram a investigar. E o que descobriram? Desafiava todas as explicações racionais. James não apenas falava sobre aviões e batalhas, ele falava sobre uma pessoa. Um piloto chamado James Houston, um nome que não deveria ter significado para ele. E então, em uma reviravolta que deixaria até os céticos perplexos, a pesquisa revelou uma conexão inquietante. James Houston realmente existia. Ele era um piloto da Marinha dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e foi abatido em combate, exatamente como James havia descrito. Ele havia morrido durante uma missão no Pacífico em 1945, quando seu Corsair foi atingido e caiu no mar. Não se tratava apenas de uma simples coincidência. James Leininger descrevia com precisão o avião no qual James Houston voava, o modelo exato e até detalhes do acidente, como a forma com que o avião caiu. As semelhanças entre as duas histórias eram assustadoras. Detalhes que ninguém poderia ter lhe contado. James até revelou o nome de um amigo piloto de James Houston. E mais impressionante ainda, ele desenhou o exato avião de combate que o piloto havia usado, algo que jamais poderia saber de forma consciente. A descoberta foi um choque para a família Leininger. Como explicar o inexplicável? A história de James Houston, com tantos detalhes exatos, não podia ser uma mera fantasia de criança. Bruce e Andrea Leininger, os pais de James, estavam atordoados. Eles procuraram por respostas, consultaram especialistas, mas a verdade estava lá, diante de seus olhos. James Leininger não era apenas uma criança com pesadelos. Ele era alguém que havia vivido uma vida anterior, ou assim parecia. Uma criança que, por alguma razão misteriosa, se lembrava da própria morte. E então fica a pergunta: será que as almas podem, de fato, carregar memórias de vidas passadas? Ou seria a mente humana capaz de criar realidades tão vívidas que parecem atravessar os limites do tempo? O caso de James Leininger permanece como um enigma, algo que ainda desafia nossa compreensão. Uma história onde a morte se entrelaça com a vida e onde uma criança, de algum lugar além da morte, se lembra de tudo.